Olá, queridos. Mais uma vez, Deus nos dá o privilégio de trazermos mais um tema. Desejamos que a graça e a paz de Deus, de Cristo, esteja com você, com sua família, seus familiares, e que a cada dia nós estejamos crescendo na graça, no conhecimento do Senhor. Hoje vamos falar sobre nas bodas de Caná, o melhor vem depois, onde Cristo faz o seu primeiro milagre, pelo menos o que temos relato ali, e começa então de fato o seu ministério, onde os discípulos, a multidão começa a se aglomerar, a acompanhar mais de perto a vida de Cristo. Alguns, quem sabe, com sinceridade, porque queriam aprender, queriam estar próximos, mas também, infelizmente, alguns para estar como um espião, querendo pegar Cristo em algum deslize, alguma falha, quem sabe, e ele traz grandiosas lições de transformação, mostrando que ele quer estar presente no nosso dia a dia, nos nossos negócios, nos nossos afazeres, e que não simplesmente está distante, como muitos o retratam, né? Diz que Deus criou, mesmo aqueles que acreditam nisso, criou, mas que está alheio à situação. A vinda de Cristo, o seu ministério, deixa mais do que claro de que ele está relacionado com o nosso dia a dia, que quer nos direcionar nossos afazeres cotidianos e nos tornar cada dia mais próximos do Senhor. Vamos agradecer a Deus mais uma vez. Amorável Deus, bondoso Pai, te agradecemos por mais esse dia, por mais a oportunidade de meditar na Tua Palavra, e suplicamos a unção do Teu Santo Espírito para que possamos fazer sempre aquilo que é agradável ao Senhor. Dá-nos entendimento, nos ajude a entender as lições que queres nos trazer sobre esse tema de hoje, desse primeiro milagre de Cristo, e assim possamos sempre fazer aquilo que é agradável ao Senhor. Dá-nos a Tua paz, a Tua graça, te pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá então. Falando sobre uma introdução a esse primeiro milagre de Cristo, ele passa por alto, quem sabe, o sinédrio, as obras ali do templo, como o próprio inimigo havia sugerido, né? Lança daqui abaixo, porque os teus anjos darão ordem a teu respeito, chamando a atenção, sabe, com algo extraordinário, no sentido sobrenatural, de alguém que poderia pular, né, de um templo e nada lhe acontecer. Mas ele escolhe uma reunião familiar, um casamento, onde sua mãe estava presente, onde ele e os seus discípulos também foram convidados, em uma pequenina vila chamada Galileia, em Caná da Galileia. Aí, no contexto histórico faz até referência, diz que havia ali bastante canas, né? Caná da Galileia, onde foi manifestado ali o seu poder para aumentar a alegria nas bodas ou nesse casamento, onde ele mostra simpatia, né, para com os homens e o desejo de proporcionar felicidade, né, nas relações sociais, principalmente um casamento. E o próprio Cristo, que havia, quem sabe, há tão pouco tempo estado no deserto, e ele mesmo bebido ali do cálice da aflição, de amargura, de ser tentado pelo inimigo em várias áreas da vida. E ele sai dali então para oferecer aos homens uma taça, não a daquela que ele havia bebido de amargura, mas de graças celestiais, de bênção para santificar a vida humana e mostrar ali o amor, o cuidado, né, que ele demonstra através da sua vida pública agora, onde ele inicia o seu ministério. O texto está aqui em João, capítulo 2, versículos 1 a 5, dando sequência justamente àquele
encontro, onde alguns dizem achamos o Messias, leva um irmão, leva um amigo. Diz que ao terceiro dia, diz que fizeram umas bodas, uma festa em Caná da Galileia, uma festa de casamento. Diz o texto que ali estava a mãe de Jesus, talvez podia ter algum parentesco com as pessoas da festa, e foi também convidado Jesus e seus discípulos para essa festa. Diz que faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse, não tem vinho. Disse-lhe Jesus, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes, fazei tudo quanto ele vos disser. Aqui ainda, dando sequência ao texto, diz que estava ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus. Diz que em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Disse-lhe Jesus, enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. E disse-lhes, tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram, e logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, diz que não sabendo de onde viera, se bem o texto diz que os serventes, aqueles que estavam servindo, sabiam que tinham tirado a água. E ele então chama o mestre-sala, né, o esposo, e fala para ele, a partir do versos 9 até o 12, disse-lhe, todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Diz o texto que Jesus principiou assim seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso desceu a Cafarnaum, ele, a sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Então, eu peguei todo o texto, agora vamos fazer as aplicações, né, para os ensinos aqui que Cristo traz para nós, de que a transformação, né, que ele fez nessa festa, inicialmente, que quando a sua mãe vem procurá-lo, pode ter 2 motivos. Primeiro, nós mencionamos, de que por saber quem era ele, que viveu submisso, quem sabe até os 30 anos ali, na sua cidade, com a sua mãe. Provavelmente José já havia morrido, e aos 30 anos, como o próprio Lucas, ele narra, julgava ser 30 anos quando ele foi batizado e começa seu ministério. Cristo agora ele tem obrigações a cumprir, além daquela, claro, de ser filho amorável, respeitador, filho do homem, mas também filho do Altíssimo. E ele havia dito isso aos 12 anos, convém tratar dos negócios do meu pai. E ela o procura, quem sabe inicialmente a isso, por ser uma daquelas que estava ajudando na organização da festa, quem sabe por ser algum familiar ou amigo próximo, pela vergonha, quem sabe, de ter acabado o vinho, que poderíamos hoje considerar, quem sabe, você ir a uma festa e faltar o alimento, faltar a comida, o jantar, e seria um vexame, seria uma vergonha, né, para a família. Era uma festa que durava vários dias ali, onde eram convidados familiares, amigos, tanto do noivo quanto da noiva. Geralmente era feita na casa do noivo. Isso não era um bom sinal. Já na festa de casamento, faltar, né, essa bebida poderia demonstrar de que ele não teria capacidade de administrar. Estou colocando aqui minha opinião, meu parecer sobre isso. E ela então fala com Jesus. Talvez, não sei, inicialmente, se pretendendo ou querendo que ele operasse um milagre, vamos dizer, no sentido extraordinário, sobrenatural, né, de fazer uma transformação, mas que achasse alguma solução. Porque conhecendo Cristo como ela conhecia, né, seu filho, ter ali durante 30 anos sob seus cuidados, eles sempre encontraram uma solução, encontraram um meio de resolver aquele problema. Cristo dá uma resposta aparentemente abrupta, parece ser deselegante, parecia demonstrar frieza. Que tenho eu contigo, mulher, ainda não chegou a minha hora. Mas ela também demonstra algo interessante para nós. Ela fala às pessoas ali, olha, fazei tudo quanto ele vos disser, quanto ele mandar.
Cristo não podia estar indo ao contrário daquilo que ele mesmo havia ensinado. Êxodo 20, verso 12. Honra teu pai e tua mãe. E o próprio apóstolo Paulo diz que esse é o primeiro mandamento com promessa. Então não estava em desacordo com aquilo que ele próprio havia ensinado. E até mesmo quando Cristo está ali na cruz, ele confia a sua mãe aos cuidados de João, discípulo chamado discípulo amado, não que os outros não fossem, mas aquele que havia mais proximidade, estava mais receptivo a ouvir as mensagens de Cristo. Ele diz: filho, está aí a tua mãe, mãe, está aí o teu filho. Então havia essa preocupação, esse cuidado. E Cristo, ele, na sua resposta também a Maria, quem sabe deixa mais claro de que havia uma obrigação maior do que simplesmente o seu parentesco com ela ligava, de que é fazer a obra de Deus dependendo daquilo que o Senhor orientava. Poderia, quem sabe, correr o risco de, por essa ligação, até mesmo de Maria, ali pensar que houvesse algum direito a ele, de quem sabe querer direcionar, de dar uma dica, alguma ideia de como ele deveria fazer o seu ministério. Isso não poderia ser assim. Cristo, como nós mencionamos, o cenário agora estava diferente, não simplesmente como filho do homem, mas filho do Altíssimo, convinha tratar da obra de Deus, do seu Pai, e nenhum laço terrestre, nem mesmo da sua mãe, poderia afastá-lo de sua missão, de sua visão, ou influenciar o seu procedimento. Então ele precisava estar livre de qualquer embaraço que pudesse trazer alguma dificuldade para o seu ministério. Deve estar livre para fazer a vontade de Deus. E essa lição também podemos aplicar para nós, para a nossa vida. Os direitos de Deus sobre mim, sobre você, ele deve ir além de laços, de relações familiares, relações humanas. Nenhuma atração terrestre nos deve desviar os pés da verdade que ele nos manda trilhar. A nossa única esperança de redenção para a raça caída, para mim, para você, para todo mundo, está em Cristo. E até mesmo Maria, ela só podia encontrar salvação mediante Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então era importante entender isso. Ela foi um instrumento usado por Deus sem sombra de dúvidas, mas ela era dependente de Cristo para a salvação, como qualquer um de nós somos dependentes. Não havia nenhum poder, nem algo nela sobrenatural que pudesse dar a ela o direito além daquilo que nós também temos ou podemos conseguir ou alcançar em Cristo. Isso deveria ficar bem claro. Nós não estamos em nenhum momento desmerecendo ela de forma alguma, mas o próprio Cristo deixa bem claro. Até mesmo Gabriel, o anjo, quando ele vem trazer a revelação no Apocalipse para João, João prostra-se diante dele em reverência, quem sabe adoração, ele fala: não faças tal, não faças isso, sou conservo teu e teus irmãos adora a Deus. E só para pontuar, somente duas pessoas é dignas de adoração: Deus, o Eterno, e seu Filho Jesus. Isso está bem claro, tanto no contexto do Antigo como do Novo Testamento, em várias referências. Adorá-los em espírito e em verdade. Então isso é bem claro e deve estar bem claro para nós, em qualquer país, em qualquer local, em qualquer denominação. E Cristo fala que aquele que ama o seu pai e sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. E quem não tomar a sua cruz e seguir após mim não é digno de mim. Então é importante entender que nenhum laço terrestre pode nos separar de Cristo. Como nós havíamos mencionado, não possuía em si, no caso aqui de Maria, nenhum mérito. Seu parentesco com Jesus não a colocava para com ele em posição melhor do que a nossa. E o próprio Cristo, em suas palavras, ele torna bem claro a distinção entre a sua relação como filho do homem. É claro, ele cumpriu o seu papel. Ele disse que o texto em Lucas, ele voltou
com eles para a sua cidade, ali quando ele esteve aos 12 anos no templo. Eles eram submissos, cresciam em estatura, sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. Até ele iniciar seu ministério aos 30 anos, provavelmente ele cumpriu esse papel. Mas ele havia algo maior, que era de amplitude maior, que era levar a mensagem de salvação a todas as pessoas, inclusive a própria Maria, aquela que foi usada por Deus, né, como instrumento pelo qual Cristo nasceria. Abrindo aqui um parêntese, uma aplicação importante para nós, o texto diz que o mestre Sala, ele fica admirado, ele chama o noivo e fala, olha, me surpreendeu, porque geralmente em todas as programações ou no cotidiano, as pessoas servem sempre o vinho melhor. E depois que as pessoas já estão aí embaladas, já tomaram bastante, serve o inferior. Mas você guardasse o melhor por último, isso que ele não sabia, apesar de o servente saber que tinham tirado água, havia colocado água ali, e queremos trazer lições importantes. Primeiro, de que deve haver uma cooperação do humano com o divino. Maria disse, fazei tudo quanto ele vos disser, e ela disse, ó, enchei as talhas, ela disse que havia 6 ali. Eu estive pesquisando, deveria caber entre 234 a 460 e poucos litros, entre um valor e outro. Há pelo menos 2 linhas de pesquisa em relação a isso, entre 234 litros a 468 aproximadamente litros de vinho ali. Então provavelmente havia muitas pessoas para essa festa, para esse casamento ali. E então houve a cooperação do humano. As pessoas foram, fizeram aquilo que tinham que fazer. O Cristo diz, enchei, e eles foram, pegaram a água e encheram as talhas ali de água. E Cristo fez aquilo que eles não podiam fazer, que era a transformação. Não temos detalhe disso, quem sabe ao pegar, no processo de pegar para servir, ela é transformada, eles ficam admirados e diz que foi o melhor que eles tiveram, as pessoas não ter tomado algo semelhante. E a outra lição é de que com Cristo o melhor vem depois, sempre depois. Isso pode ser no contexto do casamento, que ao passar os anos, a maturidade, a experiência, o relacionamento, quando recebe a bênção do Senhor, amadurece, cresce o amor. O amor verdadeiro não é simplesmente sentimento, mas princípios. E isso é algo importantíssimo. Muitos casamentos, quem sabe, não sobrevivem muito mais do que o altar. E isso não é do agrado do Senhor. Ele que instituiu, criou o casamento ali no Éden, onde coloca Adão e Eva para cultivar e guardar. Ele que faz o seu primeiro milagre em uma festa de casamento, demonstrando ali o seu cuidado, o seu apreço por essa relação, onde é orientado de que marido, amai vossa esposa e mulheres, respeitai vosso marido, onde o próprio texto diz que essa é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Diz que ninguém jamais maltratou sua própria carne. Então, falando dessa relação de amor que deve haver entre marido e mulher, representando, tipificando o amor de Cristo também pela sua igreja. Então, com Cristo, o melhor vem depois. Se você e eu, se você que é casado ou pretende casar, colocar Cristo como principal, for convidado para o seu casamento, para o seu namoro, você pode ter certeza que o melhor vai vir sempre depois. Não é preciso Cristo estar não somente nisso, como nós mencionamos, mas no nosso afazeres diário, nosso estudo, nosso trabalho, fazer parte da nossa vida. Cristo, ele quer relacionar-se conosco. Essa atividade social, essa festa, esse casamento, Cristo muitas vezes ele se demonstrava interesse pelas atividades, o trabalho, até mesmo secular que as pessoas faziam, tirando lições do cotidiano e fazendo aplicações para a vida espiritual, tirando do visível para o invisível. Só mais uma observação, a respeito aqui, tem até uma citação de Isaías,
de que esse vinho não era o vinho fermentado como alguns tentam colocar. A Bíblia fala pelo menos dois tipos de vinho, e há aquele onde ele diz: não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo, escoa suavemente, porque no seu fim morderá como a cobra, como o basilisco picará. Ele até fala: para quem é os ais, os pesares, as queixas, as feridas sem causa, os olhos vermelhos. Ele fala para aquele que anda perto do vinho, para os que andam buscando bebida misturada. Então, o próprio Cristo, que deu orientações precisas com respeito a bebidas, que nesse caso, bebida forte, que levaria as pessoas a entorpecerem a mente, a embebedarem, não faria um milagre para trazer esse tipo de vinho. Então ele está falando do bom vinho, como o próprio Isaías disse, há vida nele. E isso é importante para nós entendermos, aonde ele fala sobre isso. Ele quer fazer parte da sua vida, da minha vida, nosso fazer, nosso estudo, nosso trabalho, a nossa vida diária. E se você e eu permitirmos convidá-lo, diz que ele foi convidado. Cristo, diferente do adversário das nossas almas, que não respeita, ele respeita, ele precisa ser convidado. E Cristo quer ser convidado para a sua vida, para o seu lar, para o seu trabalho, para os seus projetos, sejam eles no âmbito espiritual, profissional, escolar. Ele quer fazer parte. E se você permitir, se eu permitirmos, podemos ter certeza que o melhor vem sempre depois. Nosso próximo estudo, vamos falar sobre um personagem importante, Nicodemos. Vamos procurar tirar também da nossa série de temas um espaço para falar dessas relações, desses encontros pessoais, onde Cristo não estava preocupado simplesmente falar às multidões, mas esse falar individualmente, o toque, suas parábolas, seus ensinos, seus milagres, esses encontros pessoais também foi de muita importância. E Ele quer também ter um encontro pessoal comigo, com você, a cada dia, e nos tornar cada vez mais que vencedores. Vamos mais uma vez agradecer ao Senhor pelo aquilo que Ele é e que Ele tem feito em nossas vidas. Amorável Deus, bondoso Pai, te agradecemos pelo cuidado, a proteção, pelas vitórias alcançadas, e rogamos a unção do Teu Espírito na nossa vida. Dá-nos Tua paz, Tua graça, nos ajude a permitir que cada dia Cristo faça parte de nossas escolhas, decisões, nosso viver diário, namoro, casamento, trabalho, estudos, em toda a nossa vida. Que Cristo seja o primeiro, o melhor, o último, e assim possamos nele ser mais que vencedores. Dá-nos a Tua paz, Tua graça, te pedimos essas bênçãos em nome de Jesus.